E, pessoal, vamos demonstrar mais um teorema, né? Ou dois teoremas, como você quiser chamar, mas digamos que o 4 é uma parte do teorema e o 5 é uma outra parte do teorema. O teorema diz que se você supõe uma função de f de a em b, função f menos 1 inversa de b em a, daí tem como os seguintes resultados, que se você fizer a composição das funções, por exemplo, a inversa com a função f, dá a função identidade, a relação identidade, né? Se você fizer identidade em A, na verdade, identidade em A, que é aquela relação identidade em A, de A para A. Se fizer a F composição com a inversa, vai dar identidade em B. Então, a identidade, a gente viu... Deixa eu ver se eu lembro de que ela apareceu a primeira vez. Se eu não me engano, é em JB. Perfeito. E se eu não me engano, da outra vez você me ajudou também a localizar, né? Ótimo. Foi a Cariel também que da outra vez me ajudou. Então vamos colocar as definições delas aqui, né? Porque a gente tem que ter em mente assim, o que está acontecendo, né? Quer dizer, quem é IA e B, né? IA é uma relação. Ocorre que ela vai ser função também, mas não importa. Assim, vamos pensar nela como uma relação de todos os pares ordenados x e y pertencente ao A2, tal que o x é igual a y. Por isso que chama identidade, porque são pares ordenados com a primeira coordenada igual à segunda. O primeiro elemento igual ao segundo do par ordenado, né? É como se nem fosse ordenado, porque os elementos são iguais, mas enfim. É só viajando um pouco aqui. A gente vai provar o 4 e o 5 foi pedido aqui no exercício. Mas vamos ver a prova do 4. E daí o 5 vai ser análogo à demonstração, tá? Então, você faz... Vamos pensar que a gente tem que provar isso aqui, né? Vai ter que provar essa composição. Então, vamos fazer o A arbitrário, porque o resultado é uma identidade em A. Então, a gente faz o A arbitrário para poder percorrer todo o conjunto A, porque fazendo isso é como se estivesse considerando para todos os A. E aí, você faz o B sendo o F de A, certo? Evidentemente, o B vai pertencer ao conjunto B, né? E lembrando que as funções foram dadas, tá? Então, você tem que, por causa do 7, que foi considerado, né, dado isso, A, B pertence a F. Logo, BA pertence a F menos 1. Logo, F menos 1 de B é igual a A. Daí, você faz a composição inversa com a F de A, vai dar inversa do F de A. Só que F de A é igual a B, aqui do 7. Então, fica a inversa do B. Só que a inversa do B é igual a A. Então, você partiu essa composição de um elemento A, arbitrário, que significa para todos, e você obteve o próprio A. Então, isso aqui é a própria identidade de A. Né? Aqui no 10 e no 11 está só complementando. Como o A é arbitrário, o que você acabou de provar é isso, que para todos os A's, essa composição vai dar, como dá o próprio A, que a identidade e razão de A dá o próprio A, você só escreveu o A desse jeito, porque o que você quer provar é isso, né? E aí fica provado, então, esse teorema 4. Daí tem alguma dúvida? Esse é mais curtinho, mas é bom ver se entendeu ele bem, porque o raciocínio de outros teoremas envolvem essa brincadeira aqui, né? Vou ver o chat, a própria função f não é identidade de B.
Não, não. A F não é a identidade de B nem de A. A F não é uma função geral, que não é identidade. Pode até ser identidade, mas não é. Mas vale para quando não for também. Então ela é geral, assim. Vamos dizer que não é a identidade. Se for identidade, também vale o teorema, mas para casos gerais. Então não precisa ser identidade, nem de B nem de A. É porque é a composição, né? É porque você ir e voltar, você está no mesmo lugar, né? Você parte de um ponto, vai e volta, você retorna naquele ponto. Por isso que dá identidade. De onde você partiu. Que nesse caso 4, você partiu do A. E no caso 5, você partiu do B. Pode falar, Marcos. Isso também vale para relações de um modo geral? Ah, tá. Boa pergunta. Vamos ver. Peraí, enquanto eu penso na sua pergunta, deixa eu só ver o que mais que faltou falar, né? Que quando você precisar provar que duas funções são iguais, aplique o teorema KP. O que é o teorema KP? Ah, sim, tá, tudo bem. É só um comentário. Aí que tá falando que o 4, em 4, que é assim, que é o que a gente acabou de provar, cada função desfaz o efeito da outra. Porque quando você está calculando o f de A, você vai para o B, mas aí o f menos 1 desfaz o que ela fez. Depois que volta nela mesma, depois que dá identidade. Agora vamos à pergunta. Se vale para... A pergunta foi se você fizer a composição de relações, se dá identidade, né? Olha, eu diria que não. Eu diria que não, mas deixa eu... Por que não? Porque relação, ela tem aquele... Vamos responder isso com um exemplo. A gente inventa uma relação aqui, que eu vou chamar de R. R, você vai precisar de mais de uma, RS. Eu vou chamar de R, depois a outra relação eu vou chamar de S. Ou, não, é R menos 1, na verdade, né? Tá, então vamos pegar aqui, ó, 1, 2, 1 vai para 3 e 2 vai para 4. Vamos ver se vai dar certo, né? Mas eu tenho uma borracha digital aqui que se não der é só apagar. A inversa, fala para mim quem que é R a menos 1. 2, 1. 2, 1. Uhum. 3, 1 e para o Renato 4, 2. Tá, perfeito. Agora, vamos calcular o 4 que começa com o menos 1. Por exemplo, vamos calcular R menos 1. Eu vou usar vou usar essa notação de função, não tem problema, né? Quer dizer, vamos ver se tem problema ou não. Porque se der problema é porque não pode, é porque não vale. E eu escolhi esses dois propositalmente, de modo que ele não seja função, entendeu? Esses dois elementos que eu pus, esse terceiro foi, talvez nem precisasse dele, mas esses dois eu pus de um jeito que ele não seja função. Porque se eu escolhesse uma relação que é função, eu não estaria respondendo a pergunta, né? O exemplo não responderia a pergunta. Então, aí a gente vai partir do A, do primeiro elemento, que seria o 1. Talvez eu tenha que colocar mais... Então, seria R a menos 1 de R de 1. Aí ficaria R a menos 1 de R. Pois é, aí aqui já dá problema. Porque quem que é R de 1? É o 2 ou é o 3? Os dois, o 2 e o 3.
Tá, então se você tentar com 2, ele volta a dar 1. Se tentar com o 3, ele volta a dar 1. Mas, se eu substituísse... Professor, não vai dar um par ordenado, não? Não, é porque, então, do jeito que eu pus, o par ordenado seria assim. 1,2 pertence a R menos 1. Peraí, essa notação, quando a gente passa para 2, 1. O par ordenado sim, mas é que eu estou usando eu estou extrapolando aquela notação de função e aplicando aqui só para facilitar um pouco a visualização aqui da composição. Eu tô, assim, é um rascunho aqui, né? Então eu estou vendo se a gente acha um problema. Agora, para ser mais preciso, a gente pegaria a definição mesmo da composição, né? Eu estou procurando aqui o material da composição de funções, de relações, né? Composição de relação. Eu acho que é aqui mesmo que ele começa. Não, mas é alguém lembra? Não. Agora aqui eu não achei, mas vamos ver aqui. Não é que isso que eu estou fazendo prova, não. Eu estou só tentando, rascunhando mesmo, para ver se acho um caso que não dá certo. Se achar que um caso que não dá certo, aí ok, dá para concluir alguma coisa. Agora, esse caso dando certo não quer dizer que vai dar para todos, né? Só porque de cara eu achei que fosse já ter um contra-exemplo aqui. Aqui para mim está um certo probleminha, porque você já cria uma subjetividade. Eu vou pegar um. Peraí. Não, daqui para cá. Eu pego 2 ou 3, né? Mas tudo bem, deixa eu ver a pergunta deixa eu ver onde é que está o LB, se vale para qualquer relação, né? A ideia disso daí é porque eu lembrei que a propriedade reflexiva, ela diz que se somente se a relação identidade pertence a essa dada relação R. Só é reflexiva se somente se identidade pertence a ela. E eu tava vendo Certo. Uhum.
o que eu estava vendo nesse, você mostrou da composta com a inversa, que aí no caso poderia reescrever a identidade pela composta e mostrar que no caso de uma função ela sendo reflexiva, ela sempre vai conter uma composição de relação com a inversa dela contida nela mesma. É, Se isso para todos os casos. é verdade, porque eles são iguais, exatamente. A relação de identidade está contida na reflexividade, né, quando uma função é reflexiva, ou uma relação, e aí acaba que também contém esse carinha aqui, que é a mesma coisa. Que aí, no caso, ou vai ser esse ou esse, né? Dependendo do conjunto. Quer dizer, lá vai ser uma relação binária em A, né? Então, é. Olha, bom, aqui, deixa eu ver se, só para concluir, a pergunta se isso vale para uma relação. Eu acho que não. Eu diria assim, intuitivamente eu diria que não. Eu acho que dá para provar que não, por conta dessa ambiguidade que apareceu aqui. O fato de R de 1 ser 2, o fato de 1 estar relacionado com 2 e também estar relacionado com 3, né, o que descaracteriza, não é função por causa disso, por causa desse resultado, desses dois elementos aqui. Se eu tirasse esse elemento, tudo bem, mas como ou esse eu teria que tirar para ser função. Eu diria que não, mas eu acho que talvez seja um pouco por essa linha, mas excelente questionamento. A gente pode deixar em aberto para pensar. Mas eu acho que a resposta é não, viu? Eu podia Alguém desenhar mais? os pares. Uhum. Podia desenhar os Como? pares ordenados embaixo das relações, tipo o AB embaixo de R e o BA debaixo do R-1, e fazer aquela regrinha que a gente faz dos pares ordenados. Se fala, fazer o gráfico dela, o grafo, aquele directed graph, aquele gráfico direto? Não, aquele desenho que você Não, fez não. mesmo, pares ordenados debaixo das relações, tipo Ah, o BA entendi. debaixo do -1 e o AB debaixo do R. Ah, sim, é porque aqui, na verdade, a relação é de A em A, né? Mas vamos fazer o A aqui, eu acho que é mais ou menos isso, né? E o A aqui. Aí, por exemplo, como é que é? Bom, o 1, daí tá relacionado com o 2, o 1 está relacionado com o 3 e o 2 está relacionado com o 4. É isso, né, Marcos? Não, senhor, ele tá falando Não? aquele jeito geral que o senhor colocou quando foi escrever a definição, aí o senhor até colocou debaixo das relações, você colocou os pares ordenados e mostrando. Você até fez uma comparação com aquelas regras de multiplicação de matrizes. Tá. Uhum. Os produtos cartesianos, você quer dizer, né? Foi que a regra da composição se assemelhava até um pouco a uma regrinha de multiplicação de Isso, matrizes. tá. Uhum. Não é que você falou para ordenado, eu fiquei pensando muito neles aqui, né? Mas aqui, como é a relação uma relação em A, significa de A para A, é, nem precisa muito da regra, porque vai dar de A para A. Aqui no A tem mais elementos. Só que, por exemplo, tem o 3 e o 4 e aqui tem o 1, né? E aí, porque acontece isso, né? Aí o R faz essa relação, eu poderia
colocar o R a menos 1, que é o 2, para o 1. Então, aqui R menos 1 também. O 3 para o 1 e o 4 para o 2, É por isso que não usou. Não, esses aqui não entraram aqui, né? Mas aí, talvez, para usar isso para entender, né? Se valeria. Porque o teorema aqui ele fala que é a identidade. Ah, tá. A identidade. Ah, sim, mas. Ah, tá. Peraí. A gente esqueceu de focar o que o teorema fala. O teorema 4 diz que inversa composta com F da identidade. Aqui, uma relação qualquer, eu peguei. Não deu a identidade. Não deu a identidade. Ó, esse aqui não deu a identidade A, e por esse outro caminho também não deu a identidade A. Então a resposta é o teorema não vale. Teorema, no caso, o 4, né? Porque a gente. Provavelmente o 5 também não, mas a gente analisou o 4 só aqui. Não vale para qualquer relação. Perfeito. Agora, para mim, respondeu. Agora, isso responde. Veja se vocês concordam. Faltava só coisinha só, que é perceber que não é a identidade essa. Então, eu acho que, ó, quem atrapalhou aqui. Ah, não, aqui você partiu, a gente partiu partiu do 1, chegou no 1, tá? Peraí. Não, então, tá aqui. E aqui também teria chegado. Não, então esquece essa. E aí eu acho que isso vai acontecer, mas. Eu fiz uma análise errada aqui. É porque você partiu do 1, chegou no 1, seja por esse caminho, seja por esse, né? Então, em princípio, tá valendo, né? Então, isso aqui não mostra o que eu achei que mostrasse. Bom, tudo bem. A gente. Pode falar. Se pudesse, o problema fosse aquele do tipo, dada uma relação de ordem parcial, prove que a composta da, da inversa com a relação tal pertence a essa relação. Aí você pegar aquela, assim, imaginar, isso aí vai ser identidade, e ela é reflexiva, então facilita mais um pouquinho o trabalho na hora de demonstrar. É, é verdade. Talvez o caráter. Talvez não precise ser função, mas pode ter um vínculo a mais, que é o de ordem parcial, por exemplo, né? É verdade, você pode dizer. Mas eu acho que é um problema mais complicado, assim, do que analisar ele agora, assim, de cabeça. Então, mas valeu essa discussão. Interessante, muito não, interessante. Quem descobrir, escreve um white paper e envia para OJMP.